Boa tarde, galera. Boa tarde, todo mundo. Pessoal aí do terceiro ano, A, B e C. Todo mundo aí tranquilo, todo mundo em casa, só estudando, né? Esperar mais 2 segundos para entrar mais uma galera. Tudo bem com vocês? Só estudando aí firme, né, galera? Pegar firme, estudar, para que possamos chegar ao nosso objetivo aí, passar no vestibular, beleza? Pessoal, eu vou dar continuidade ao conteúdo do livro que nós estávamos trabalhando em sala, né? Vamos trabalhar biomas. Na primeira semana eu trabalhei com vocês a questão relacionada à questão do coronavírus, falamos sobre uma questão questão interdisciplinar, tudo bem, galera? E trabalhamos também o fator, a semana passada eu e a Eldiva, né? Trabalhamos o processo de globalização, vocês anotaram tudo aí, né? Então todo mundo firme. Eu vou passar alguns conceitos aqui, né? Vocês vão anotando, isso deve estar com um livro aí ou então com um caderno. Vamos anotar aí que é importantíssimo para que a gente possa matar algumas questões do vestibular, beleza? Tranquilo aí? Eu vou silenciar aqui, vou jogar para minha folha aqui. Fala, Luiz. Vou jogar para minha folha aqui e vocês vão estar anotando aí, beleza? Tranquilo? Então, beleza, galera? Aí agora nós voltamos para algum tipo de pergunta que tiver, nós vamos estar trabalhando, estar explicando para vocês, e aí vocês tiram a dúvida, tá? Eu vou silenciar aqui. Vou silenciar aqui e vocês... Não, mas agora não tá na hora de almoçar não, galera. Já é 14 horas já. Beleza? Deixa eu só pegar aqui o livro aqui, para que a gente possa... Tá? Nós vamos dar continuidade, tá falando... Deixa eu pegar o livro aqui rapidinho aqui. Nós vamos estar trabalhando aqui dentro do contexto da página 466, 466, até a página 4481. 466, a página 481, beleza? Vou estar silenciando aqui e vocês vão estar anotando aí. Salve, um abraço aí. Agora nós voltamos. Galera, eu vou estar anotando aqui, vocês vão anotar. Deixa eu só pegar um livro aqui rapidinho para colocar, para ficar mais fácil aqui. Vou colocar um livro aqui mais fácil aqui para copiar. Vocês vão estar anotando aí, né? Nós vamos falar sobre biomas e algumas características desse bioma, beleza? Vão estar anotando aí. Biomas. Tranquilo aí, né? Tá? Nós vamos trabalhar no primeiro momento a classificação desses biomas, tá? Você vai anotar no seu caderno, vamos trabalhar as classificações desse bioma, tá? Nós vamos trabalhar ele em relação à questão quanto grau, no primeiro momento, de umidade do bioma. Quanto ao grau de umidade. Esses conceitos aqui, galera, como diz o meu amigo Bruno Nômade, é a cereja do bolo nas provas de vestibular, tá? Então você vai colocar lá biomas, classificação, quanto ao grau de umidade, tá? E aí nós vamos colocar cada um, algumas nós tínhamos falado até na sala de aula, tá? Mas nós vamos fechar e estar trabalhando por a localização e os tipos de biomas, tá? O primeiro que nós vamos falar é a higrófilas, tá? Higrófilas. Beleza? O que é uma vegetação higrófila, né, galera? É aquelas que vão se adaptar, aos ambientes
aos ambientes úmidos. Beleza? Um exemplo aqui, que aí é onde que você tem que ficar esperto, é a floresta o que? Amazônica, tá? Então você anotou aí, rapidinho aqui para não ter problema, né? Os biomas, a classificação desses biomas, né? Quanto ao grau de umidade, tá? Quanto ao grau de umidade. É a higrófilas, a primeira. Vão se habitar em ambientes o que? Úmidos. Um exemplo aí é a Amazônia, tá? Lembra que é um ambiente úmido, né? Que nós, se quiser colocar uma observação aí, que essa floresta amazônica é de clima o que? Equatorial, beleza? Então, primeira classificação e ao grau de umidade são as higrófilas, tá? Não esqueça aí, tanto em geografia como biologia também, né? Vai estar lá e nós vamos matar essa questão aqui. Cereja do bolo. Vamos para outra aqui, tá? Hidrófilas, beleza? Tá meio que tremendo aqui, mas eu acho que dá para pegar aí, tranquilo, não dá? Vou abrir aqui. Tá pegando para copiar aí, tranquilo aí, galera? Eu abri aqui para vocês poderem comentar aí. Tranquilo aí? Então nós vamos para higrófilas, tá? A higrófila. Higrófilas são aquelas, né, que vão vivem dentro da água, tá? Vivem dentro da água. Um exemplo dela aqui é a Vitória Régia. Vitória Régia. Tá? Então nós temos aqui dois até agora. Higrófila é... Perdão, isso aqui é hidrófila, tá? Hidrófila, tá? Nós temos aqui a primeira, higrófila, que vão se adaptar em ambientes úmidos, você não pode esquecer. E a hidrófila, né? São aquelas que vão viver dentro da água. Vocês devem lembrar que nós trabalhamos dentro da sala de aula, em sala de aula, perdão, nós trabalhamos os 3 degraus da Amazônia. Lembra disso aqui, os 3 degraus da Amazônia, onde ali, quando nós trabalhamos os 3 degraus da Amazônia, nós trabalhamos lá, que lá está dividido em mata de igapó, mata de várzea e mata de terra firme. Vocês lembram disso aí, né? Eu fiz aquele desenho lá na sala de aula lá. A mata de terra firme é aquela que não vai ser inundada. A mata de várzea vai ser aquela que vai ser inundada no período de cheia. E a mata de igapó é aquela que vai ficar constantemente inundada. Então eu tenho aí um exemplo de hidrófila, né? Que vai ser a mata de quê? De igapó, beleza? Então nós temos ali, por exemplo, a Vitória Régia, tá? Então essa é uma das características, beleza? Eu vou voltar aqui para a folha aqui, tá? Vamos estar aqui, mesófilas, tá? Outro exemplo, lembrando que nós estamos falando da classificação quanto à umidade, mesófilas, tá? É aquela que vão se adaptar aos ambientes com regularidade de chuva, tá? Então você tem aí já 3. Então vamos relembrar lá, né? Primeira, higrófilas vão se adaptar em ambientes úmidos, exemplo Amazônia. Hidrófilas com D, tá? Vivem dentro da água, Vitória Régia. E a mesófilas vão se adaptar em ambientes com regularidade de chuva, beleza? É muito comum a mesófila
característica principalmente da Mata Atlântica, beleza? Principalmente da Mata Atlântica, tá? As mesófilas você vai encontrar ali, principalmente nessa região. Eu tenho a outra aqui também, que é a tropófila, tá? É outra característica. Tropófilas. Tropófilas. Adaptam-se aos ambientes alternadamente úmidos e secos, beleza? Então é um outro, né? Já falamos de 4, né? A higrófila, hidrófila, mesófilas e tropófilas. Adaptam-se a ambientes alternadamente úmidos e secos, tá? Um exemplo aí é o cerrado, beleza? Então o exemplo da tropófilas é o cerrado. Você não pode esquecer, é muito importante, tá? Lembra que isso aí é quanto grau de umidade, a classificação quanto grau de umidade dos biomas. Você não pode esquecer desse detalhe, beleza? Tá? Então tem a tropófila, adaptam-se aos ambientes alternadamente úmidos e secos. Exemplo aqui o cerrado. Deixa eu colocar aqui, eu não coloquei aqui, né? Exemplo, cerrado, tá? Esse detalhe aqui é muito importante, tá? Beleza? Vai estar lá depois, lá na nossa lista, tá? Outro exemplo, galera. Outro exemplo aqui, tá? Halófita. Halófita. Adaptam-se aos ambientes salgados. Exemplo, galera, daqui, mangues. É muito comum em vestibular cair lá halófila, tá? Pode ser halófila também. Halófitas ou halófila. Adaptam-se aos ambientes salgados, tá? Exemplo, mangues. Fica esperto em relação a isso aqui, tá? Esse detalhe é muito importante, tá? Então, halófitas adaptam-se a ambientes salgados, tá? Que são exemplos mangues. Então, tem lá, primeiro, higrófilas, hidrófilas, mesófilas, tropófilas e halófitas. Vou abrir aqui. Galera, estão entendendo aí tranquilo? Tá tranquilo para copiar também? Tá? Alguém tem alguma dúvida aí ou não? Tranquilo? Posso continuar aí? Beleza. E a outra aqui são as xerófitas, né? Xerófitas. Pô, meu dedo tá na frente, né, galera? Desculpa aí. Xerófitas. Adaptam-se aos climas semiáridos. Que o exemplo aqui é quem? A caatinga, tá? Então, tem um exemplo aqui, xerófitas, adaptam-se a climas semiáridos, exemplo a caatinga. Estão anotando aí tudo aí, né? Então, só para fazer uma revisão aqui, são os biomas classificação quanto ao grau de umidade. Higrófila, tá?
hidrófilas, mesófilas, tropófilas, halófita, xerófitas. Beleza? Então, esse aqui é um dos fatores importantíssimos para entender os biomas, para você chegar e matar essa questão, principalmente as características dos biomas brasileiros, tá? Agora, quanto às folhas, beleza? Quanto às folhas eu já trabalhei, né? Como que elas são classificadas? Quanto às folhas, os tipos de folhas, né? Lembra, né? Que nós trabalhamos dois tipos: caducifólias e a perennifólias. Tá? Então nós temos dois tipos em relação à questão quanto às folhas. Como caracteriza quanto às folhas, né? Caducifólia e perennifólia, tá? E temos também, galera, o fator quanto à forma dessas folhas, né? Quanto à forma. Quanto à forma, né? E enquanto à forma nós temos latifoliadas e aciculifoliadas. Tá? Então nós temos, quanto às folhas, ela pode ser caducifólia ou perennifólia. O que é caducifólia? As folhas vão cair no período de quê? De estiagem, tá? Ela é caduca, as folhas caducas. Perennifólia, né? As folhas vão manter verde durante o ano inteiro, né? Sempre verde. Não vai perder todas as folhas. Então, caducifólia, as folhas vão cair no período de estiagem, tá? E perennifólia, elas vão se manter sempre verde, tá? As folhas vão cair todas. Quanto à forma de folhas, ela pode ser latifoliadas ou aciculifoliadas, né? Galera, o que é essa folha latifoliada? Quando eu falei aqui, ó, aí você vai ligar, né, a uns fatores interessantes. Aqui, ó, as caducas, né, vai ser principalmente aonde? Na caatinga, né? E as perennifólias, né? Eu tenho aqui a Amazônia, beleza? E tem aqui também quem? A Mata Atlântica, tá? Faz essa anotação aí que é importante, beleza? Isso aqui é importante. Então tem ela caducifólia, as folhas vão cair no período de estiagem, perennifólia, tá? Você vai ver que o cerrado também elas vão cair no período de estiagem, né? E quanto à forma, ela é latifoliada, apresenta folhas largas. Exemplo quem? Amazônia, floresta amazônica, né? Floresta amazônica, clima o quê? De clima equatorial, Amazônia e também a mata o que é? Atlântica. Vão apresentar folhas largas, né? E na Amazônia ela é muito importante para o processo de quê? De evapotranspiração, beleza? E ela também é aciculifoliada. O que é essa aciculifoliada? As folhas são o quê? Em forma de ponta. Folhas em forma de pontas, beleza? Então você tem a aciculifoliada, folhas em forma de ponta. Aí vem para matar a questão, sempre cai em prova de vestibular, quando ele quer alguma característica, muitas vezes lá no enunciado, o que vai acontecer no enunciado? Eles vão colocar lá, esse tipo de vegetação apresenta as folhas aciculifoliadas, né? E aí ele quer que tipo de vegetação? Talvez quer o desenho também, né? Da vegetação. Que é o que? A araucária, beleza? A aciculifoliada é a araucária. Tranquilo isso aqui? Que é de clima o que? Subtropical, tá? Então, você colocou aí latifoliada. Você colocou aí a... Vou segurar assim que vai ficar melhor. Latifoliada.
Você colocou aí a floresta amazônica e mata atlântica, e a ciclofoliada você colocou que são folhas na forma de ponta, então folhas pontiagudas que pode cair lá, beleza? E o exemplo da ciclofoliada é o que? É a araucária. Fechou isso aí? Tranquilo, galera? Vou abrir aqui. Se tiver alguma dúvida, perguntar. Ah, desculpa, tropófila. Ô Lucas, cadê? Deixa eu voltar aqui na nossa folha aqui. A tropófila, né? Vão se adaptar em climas alternados. Um clima bastante úmido e outro clima bastante seco, beleza? É a característica do cerrado, né? Onde nós temos dois climas, né? O clima tropical típico, né? Bem definido. Verão chuvoso e inverno que? Seco. Fechou isso aí? Tranquilo? Então, esse é o exemplo da tropófila. Tranquilo? Anotou aí? Beleza, galerinha. Vamos dar continuidade aqui, tá? Ô, tá. Beleza. Tá, eu vou falando aqui e vocês vão entender melhor, tá? Vamos aqui então, só para revisar aqui rapidinho aqui. Ó, bioma, classificação, quanto ao grau de umidade, beleza? Tá, eu vou tirar o dedo do microfone. Ficou melhor agora, né? Classificação quanto ao grau de umidade. Então eu tenho aqui a higrófila, beleza? Vão se adaptar aos ambientes úmidos, exemplo, Amazônia, tá? Eu tenho a higrófila, vive dentro da água, Vitória Régia, um exemplo, Amazônia. Mesófila, vão se adaptar em ambientes regularidade de chuva, tá? O exemplo aqui é a Mata Atlântica, tá? Da mesófila. Alguém perguntou para mim aí, tá? Mesófila vão se adaptar aos ambientes com regularidade de chuva, beleza? Um exemplo aí, a Mata Atlântica. Tropófilos vão se adaptar em ambientes alternadamente úmido e seco, que é o clima tropical típico. O exemplo é o cerrado. Holófita, tá? O halófila pode aparecer também, adaptam-se em ambientes salgados, exemplo, o mangue, tá? Elas vão se adaptar em ambientes o que? Salgados, exemplo, o mangue. E as xerófitas, que vão se adaptar a climas semiáridos, que é a caatinga. Fechou? Alguém perguntou lá para mim quanto às folhas, tipos de folhas, né? Elas podem ser perenifolia, ou pode ser o que? Caducifólia. Perenifolia, né? Vão ter as folhas verdes durante o ano inteiro, Amazônia e Mata Atlântica. E caducifólia, o exemplo quem? A caatinga, tá? Quanto à forma dessa folha, ela pode ser latifoliada, apresentam folhas largas. Fechou? Então, quanto à forma, aquele primeiro é quanto às folhas, caducifólia ou perenifolia. Agora, quanto à forma dessas folhas, latifoliada ou aciculifoliada, perdão. Latifoliada apresentam folhas largas e as aciculifoliadas apresentam folhas o quê? Pontiagudas. Beleza? Galera, voltando aqui, um exemplo interessante aqui do bioma, né, do bioma tropical. Quando nós falamos de bioma tropical, você não pode esquecer aí em relação à localização. Ela se encontra nas áreas o quê? Intertropicais, né? Então eu tenho a floresta aqui, por exemplo, eu tenho a floresta que pega o Congo na África, pega um pedaço da Ásia, né? E principalmente que aqui na América do Sul nós temos aqui no Brasil é a floresta equatorial e a floresta tropical. É importantíssimo saber essa diferença, né? Que não é o caso de vocês, eu sei que vocês sabem, mas só para relembrar isso aqui, que é muito importante. Quando eu falo de floresta equatorial, linha do Equador, né? Então você fala da floresta equatorial, você lembra da floresta amazônica, né? Uma floresta que vão ter algumas principais características que tem que ficar sempre na cabeça para a hora do vestibular você matar essa questão, né?
Porque já caiu em prova de vestibular, por exemplo, mais ou menos assim um enunciado afirmando que o pau-brasil foi retirado da floresta equatorial, entendeu? E não é verdade, ela foi tirada da floresta o quê? Tropical, que é a Mata Atlântica, beleza? Porque ela também, a floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo, né? Mas só que o que acontece? Ela está próximo da linha do Equador, então ela recebe esse nome. E ela tem algumas características diferentes, tá? É importante, xerófita, vou repetir aqui, elas vão se adaptar em áreas de clima seco, beleza? Xerófitas, beleza? Fechou? Voltando aqui em relação à questão da floresta amazônica, você não pode esquecer alguns dados, algumas características importantes para a prova. É uma floresta quente e úmida, né? Nós havíamos falado na sala de aula, é uma floresta quente e úmida. A questão rica, mas muito rica em biodiversidade, tá? É uma característica da floresta amazônica, você não pode esquecer, que é importantíssimo. Em relação à questão dos degraus que eu falei, mata de igapó, mata de várzea, mata de terra firme, tá? Outra característica importante da floresta amazônica, para ficar na sua mente, você não pode esquecer, é um solo, galera, que é pouco fértil, nós trabalhamos esse fator, é um solo pouco fértil, né? Devido ao seu processo de formação, é um solo arenoso, né? E o que explica aquela floresta linda, maravilhosa e densa daquela maneira, né? Toda estratificada, né? Ela tem os seus degraus verticais também, né? Céu, tem as suas características importantes de ser lembrado. O fator da questão do humo, né? Então, é o que faz com que aquela floresta seja exuberante, né? São as folhas, galhos, animais que morrem e vai virar um processo de matéria orgânica, né? Onde forma o humus, que explica aquela floresta com a grande exuberância. Aí o que acontece em prova de vestibular, né? Sempre é comum cair esse processo de transformação, de destruição da floresta amazônica. Aí é onde você tem que ficar esperto com essas características, né? Então você tem ali um processo que vem por parte da expansão da agropecuária, tá? Eu vou pedir para vocês anotar um conceito agora há pouco, chama arco do desmatamento. Eu peguei uma foto aqui no computador, tem que ver se meu computador aqui tá ligado. Tá ligado aqui. O arco do desmatamento, que eu vou pedir para vocês anotarem aí. Tem alguns projetos do governo, né? Do governo federal, que também levou esse processo de transformação. Porque quando eu trabalhei com vocês aí no segundo ano, quem estou comigo aí no segundo ano, os alunos aí do terceiro, claro, esses alunos devem lembrar quando eu falei sobre a questão da divisão do Brasil, da regionalização segundo Pedro Pinchas, quando ele fala de região amazônica, nordeste, centro-sul, e ele apelida a região amazônica de área de reserva. Estava esperando o momento certo para ser transformado. Mas você não pode esquecer que esse processo de interiorização do Brasil, ele leva a um processo de transformação do interior, não estou falando só da região central, mas também para a região norte, tá? E aí você tem em relação à questão da Amazônia, no período principalmente da ditadura militar, dos militares, um processo de ocupação da região amazônica, né? Essa expansão para o interior do Brasil, a interiorização do Brasil com o projeto de JK, né? Construção de Brasília, e aquela região norte ali estava totalmente um grande vazio demográfico. Então eles tinham interesse de fazer com que aquela região se integrasse ao Brasil. Até mesmo porque, se eu não vigiar aquela área, os países vizinhos poderiam pegar nossas riquezas, né? Que são grandes riquezas, não só a questão da biodiversidade, mas também riqueza mineral. Então o governo ele lança alguns projetos, né? Um deles é a questão do Radam Brasil, no período da ditadura militar. Radam Brasil com o objetivo de mapear toda aquela região, todo o território brasileiro, mas também, claro, principalmente a Amazônia. Então tem o Radam Brasil, mapeamento de todo o território brasileiro, né? Aprofundado agora, e para também ter o conhecimento dos seus recursos minerais, beleza? Eu tenho um outro projeto chamado Sudam, tá? O que é a Sudam? Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, tá? Outro projeto de retomada para apropriar do território da região norte, totalmente despovoado praticamente. Então nós temos ali um outro projeto chamado Sudam, tá? Não confunde, hein? Sudam com Sudene. Sudene é região nordeste, tá? Depois a gente trabalha Sudene, vamos trabalhar Sudam. Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Então esse projeto é um projeto
para desenvolver a região amazônica, para se integrar ao Brasil economicamente, né? Eu tenho um outro projeto chamado Suframa, né? Eu tenho Sudã, primeiro Radam Brasil nós falamos, eu tenho Sudã, eu tenho Suframa, tá? Superintendência de Desenvolvimento da Zona Franca de Manaus, tá? O interessante é que a Zona Franca de Manaus é uma área isenta de impostos, né? O que é essa Zona Franca de Manaus? Ela foi criada com o objetivo de atrair empresas para povoar aquela região, tá? Eu tenho também um projeto chamado Calha Norte, tá? Calha Norte, eles vão colocar exército na região norte, né? Que pega um pedaço ali do Amapá, Rondônia, principalmente, vai colocar o exército para vigiar as áreas de fronteira, beleza? Então eu tenho lá, eu já falei Radam Brasil, falei de Sudã, falei de Suframa, falei agora de Calha Norte, tá? Então a Calha Norte é um projeto para colocar os militares na região norte, na parte setentrional da região amazônica, para proteger, para vigiar, né, a área de fronteira, para que os países ali da vizinhos não peguem. Suriname, Guiana, né? Guiana Francesa, até a questão da Venezuela também, possa pegar nossas riquezas minerais aqui. E o outro projeto chama CIVAM, tá? CIVAM, Sistema de Vigilância da Amazônia, tá? Foi um outro projeto desenvolvido com o objetivo de vigiar a Amazônia. Agora, mas só que é um projeto com tecnologia, né? São aviões com equipamentos, né? Que vão vigiar toda a região amazônica. O objetivo do CIVAM, tá? Suframa, falta um A no final aí, tá? Suframa, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Suframa, perdão, falei errado aqui. Suframa, Superintendência Sudã, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Suframa, Superintendência de Desenvolvimento da Zona Franca de Manaus, desculpa, tá? Suframa, Superintendência de Desenvolvimento da Zona Franca de Manaus. Suframa, Superintendência de Desenvolvimento da Zona Franca de Manaus, tá? Radam Brasil é um projeto para mapear todo o território brasileiro, para ter um conhecimento dos nossos recursos minerais, beleza? Mas principalmente a região norte também, beleza? Radam Brasil. E eu tenho por último agora que eu acabei de falar para vocês o CIVAM, Sistema de Vigilância da Amazônia, tá? SIVAM, CIVAM, beleza? Sistema de Vigilância da Amazônia. Qual o objetivo do CIVAM? Agora vigiar toda a região amazônica, mas agora através de quê? Via aérea, né? Com tecnologia de ponta. E o interessante, o objetivo dele é impedir desmatamento, CIVAM, queimadas, tá? Invasões de terras indígenas e o narcotráfico, tá? Então o objetivo do CIVAM ele é bem maior, tá? Então, porque o Calha Norte, você vai ver que ele está por terra, ele está na região de fronteira. Já agora, o CIVAM é tecnologia de ponta, e eu tenho aí impedir desmatamento, queimadas, invasões de terras indígenas e o narcotráfico, beleza? Aí muita gente fala, mas isso aí tudo acontece. Acontece, mas ao mesmo tempo nós temos esse sistema aí, né? Que é o CIVAM, para tentar impedir ou então minimizar esses problemas em relação à questão da Amazônia. Fechou aí? Tá? Galera, tem a questão também das usinas hidrelétricas, outro projeto, né? A questão das usinas hidrelétricas. Eu vou anotar aqui para vocês aqui a questão do fator importante, porque quando eu falo de usina hidrelétrica na região norte, né, eu já comentei com vocês em outro momento, você não pode esquecer que a região norte, o rio Amazonas é um rio de planície, beleza? O rio Amazonas não tem potencial hidrelétrico, o potencial está na bacia, nos seus rios de afluentes, seus afluentes, beleza? Que são rios de planalto, que vem do Planalto Central e vem também do Planalto das Guianas. Então, aonde está o potencial hidrelétrico da região norte? Estão os seus afluentes, que são rios de planalto. Então, quando eu falo de hidrelétrica na região amazônica, na região norte, muita gente só lembra de Belo Monte, mas não é, tá? Eu vou anotar aqui e vocês vão estar anotando aí a questão das usinas hidrelétricas. E o interessante, porque quando eu falo de usina hidrelétrica, você não pode esquecer
desse fator em relação por que as usinas hidrelétricas, porque vai ter um grande desenvolvimento, tá? E esse desenvolvimento, a questão da energia e transporte, porque quando eu falo de energia, você vai lembrar de Transamazônica, beleza? Quando eu falo de transporte, você vai lembrar de Transamazônica, o projeto que nunca foi concretizado até hoje, né? Então, que foi um projeto dos militares, ligar o Brasil de leste a oeste, né? Tem também aquela ferrovia Madeira-Mamoré de 1903 do Tratado de Petrópolis. Lembra o Tratado de Petrópolis, quando o Brasil comprou aquele pedaço de terra da Bolívia, que vai ser o estado do Acre. E aí ele prometeu construir uma ferrovia Madeira-Mamoré, que saía de La Paz até o Porto, no Maranhão. Então tem projetos de desenvolvimento. Então quando eu falo, igual eu falei, de Radam Brasil, Calha Norte, Sivan, Sudã, né? Esses projetos, tem outros projetos, a questão de energia, de transporte, e tudo isso leva à ocupação desta área, não só a ocupação, mas leva também aos grandes impactos ambientais, tá? Que sempre cai em prova de vestibular. Então, por trás desse desmatamento, tem uma infraestrutura que está sendo criada, ou seja, que foi criada por parte do Estado, né, que onde vai chegar aos desmatamentos e grandes impactos ambientais. Eu vou anotar aqui para vocês aqui, beleza? Tem sim. Anota aí projetos. Aqui assim. As usinas. Peraí. Rio Madeira. E Belo Monte. Xingu, Pará. Galera, então nós temos aqui, né, projeto de usinas. Eu tenho a usina de Jirau, tá? De Rondônia, que foi construída no Rio Madeira, tá? Você não pode esquecer. Ela foi inaugurada, se não me falha a memória, foi em 2016, beleza? Em 2016 que ela foi inaugurada. Então tem a usina de Jirau. Você fica esperto com essa... Porque toda vez que fala de usina na região norte, muitas pessoas lembram só de Belo Monte. E não é só Belo Monte, tá? Você tem que ficar esperto em relação à questão das usinas. Então tem a usina de Jirau, Rondônia, tá? Rio Madeira. A usina de Balbina, na Amazônia, tá? Rio Guatumã, fica na Amazônia, tá? 1990. Rio Guatumã, tá? E a última, que é o grande, que sempre é discutido na prova de vestibular, que é a usina de Belo Monte, no Rio Xingu, no Pará, tá? Por essa obra causar grandes impactos, o quê? Ambientais,
beleza? Então você tem aí projeto de usinas também, né, que vai levando energia, vai atrair grande quantidade de quê? De indústrias, né? Então tem o projeto da usina de Jirau, né? Lembra onde fica em Rondônia, Balbina fica na Amazônia e Belo Monte que fica no Rio Xingu, Pará, tá? Então você tem que ter essas usinas, né? E lembrando que elas não estão no Rio Amazonas, estão no quê? Nos seus afluentes. No afluente da bacia o quê? Amazônica, onde vai causar grandes impactos ambientais, tá? Mas serve de base para a produção de energia, não só para a região norte, mas também para as outras regiões do Brasil, tá? Galera, tem alguma dúvida aí? Alguma pergunta em relação a essas estruturas? Galera, outro fator que eu quero que vocês anotem aí, antes de terminar, é o arco do desmatamento. Arco do desmatamento. O que é o arco do desmatamento? É uma área onde está ocorrendo o processo da entrada da questão da agropecuária para a região norte, tá entendendo? Então o espaço que é tomado por esse tipo de economia da agropecuária chama arco do desmatamento, beleza? Você não pode esquecer disso aqui. Eu vou pegar meu computador aqui e mostrar uma foto para vocês aqui do arco do desmatamento. Vamos ver se meu computador aqui ele vai ligar, que de vez em quando ele não gosta de ligar aqui, mas aqui ele tá aqui, ó. Beleza. Ligou. Vocês estão vendo aí ó, o arco de desmatamento? Então ela pega aqui, ó, o Pará, beleza? Pega aqui, ó, Mato Grosso, né? Rondônia, vai até um pedacinho do Acre. Então essa área aqui é chamada de arco de desmatamento. Galera, isso aqui é importantíssimo. O que é o arco de desmatamento? É a área de entrada dessa questão da expansão da agropecuária. É aqui onde ocorre os principais tipos de desenvolvimento da agropecuária nesta região, tá? E também vai ser aqui, claro, onde acontece o quê? Os grandes conflitos, tá? Então, toda vez que você vê essa foto aqui numa prova de vestibular, ele vai chamar a atenção para isso aqui, ó. É o arco do desmatamento. É essa alternativa que você vai marcar, beleza? O arco de desmatamento é uma área onde desenvolve a agropecuária em grande escala, beleza? Tipo assim, porque quando fala assim, ó, a expansão da agropecuária está tomando conta da Amazônia, né? Ela não chegou aqui na região central toda, não posso falar por completo. Claro que ela está andando, né? A nova fronteira agrícola, mas está principalmente nessa região. Essa região é a região mais devastada, beleza? Que é o arco do desmatamento. Exatamente, beleza? Falou tudo aí, tá? Alguma dúvida aí de vocês aí em relação à questão da nossa aula? Beleza, então, galera, tá? Um abraço a todos vocês aí. E nós falamos da Amazônia no primeiro momento, né? Vamos estar falando dos biomas também na próxima aula, do restante dos biomas, tá? Aprofundando, falando da característica, para que possamos fechar os biomas. E os biomas mundiais também, beleza? Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus.